hoje é aquela aula que esse tema nosso é o tema mais tranquilo, talvez, né? Porque é um tema bem pastoral sobre a igreja, sobre a vida da igreja, mas talvez esse hoje seja o tema um pouco mais polêmico, porque esse tema de hoje, ele caminha para pelo menos 4 formas diferentes de percepção da teologia cristã, né? Pelo menos 4 formas diferentes que a teologia cristã, que teólogos cristãos têm interpretado esse tema, tá? Queridos irmãos, eu vou começar aqui compartilhando a primeira tela aqui para os irmãos, para a gente poder avançar, tá bom? Então, deixa eu achar aqui, está aqui, pronto. Então, vamos lá. Nós estamos estudando, hoje é a nossa aula número 7, na verdade, eu acho que eu não sou dos números mesmo, eu sou meio bagunçado, na verdade, hoje era... Oficialmente é a aula 8, tá? A primeira aula foi uma introdução, eu não coloquei número. Aí eu comecei a colocar número depois. Então, esse é o nosso encontro número 7, mas a primeira foi só uma apresentação do tema, aquele diálogo, aquela conversa. Depois que eu organizei um texto e mandei para os irmãos, né, com os exemplos que eu acabei colocando, né? Mas a aula utilizando esse material do Eric Semillard é a número 7, tá? Mas já é o nosso 8º encontro, tá bom? Então, nós estamos estudando sobre a natureza da igreja. Na última aula, nós falamos sobre igreja e reino de Deus. Nós vamos tratar de 4 problemas relacionados à doutrina da igreja, né? Nós vamos olhar a relação entre igreja e reino de Deus, que já falamos na aula passada. Hoje, a relação entre a igreja e Israel, qual é a relação que existe entre igreja e Israel? Na semana que vem, a relação entre igreja visível e igreja invisível, né? Eu acho que todo mundo aqui já ouviu alguma pregação, ou alguém falando, né, sobre a igreja visível e a igreja invisível. E o último dos problemas é o tempo do início da igreja. O tema de hoje, aqui olhando só pelo livro, quando a gente encerrar todas as nossas aulas sobre o assunto, eu mando para os irmãos o capítulo todo do livro, tá? Do jeito que está no livro. Mas aqui eu estou organizando, eu amplio algumas coisas, eu modifico outras, eu coloco os textos bíblicos que ele cita, às vezes eu coloco o texto todo ou um pouco mais, para a gente poder olhar o contexto, né? Então, olhando só no livro, seria duas páginas, seria algo curto, né? Mas eu acabei acrescentando algumas coisas a mais para que a gente possa olhar um pouco mais esse problema, né? Ou esse debate. Então, nós vamos olhar aqui a relação a igreja e Israel. A igreja e Israel. Uma segunda questão específica diz respeito à relação de Israel com a igreja, né? Por que isso é um problema? Onde que está a problemática disso? Todos nós sabemos que Israel é o povo de Deus lá no Antigo Testamento, né? Então é muito claro para todos que Deus chamou Abraão e prometeu de Abraão formar uma grande nação, né? Então lá em Gênesis 12 nós temos a configuração disso. Inclusive, a estrutura do livro de Gênesis, né? O livro Gênesis, ele é o livro das origens. Então, nós temos, do capítulo 1 até o capítulo 11, o livro de Gênesis, ele trata de origens bem gerais, bem amplas, né? A origem do mundo, do universo, a origem da vida, a origem da humanidade, a origem do primeiro casal, da primeira família, a origem do primeiro assassinato, né? Nós temos a origem, até mesmo, alguém poderia colocar assim, talvez, do sacrifício, né? Porque ali pela primeira vez um animal é morto, mas aí já não é algo tão explícito, estaria mais implícito, né? Nas genealogias de Caim e de Sete, nós temos umas descrições de várias coisas, as primeiras cidades, os primeiros metalúrgicos, os primeiros músicos, os primeiros criadores de gado, né? Então, nós temos uma série de coisas ali. Aí nós temos um tipo de reset divino, né? Que é o dilúvio, né? No dilúvio parece que
Deus deu uma reiniciada na humanidade, né? Porque ali acontece a destruição em massa e apenas a família de Noé repovoa o planeta, né? Mas o livro de Gênesis é contando origens, mas quando chega no capítulo 12, talvez essa fosse a intenção do autor, ele começa a trabalhar a origem de Israel, né? Então, a partir do capítulo 12, nós temos a história de Abraão. E nas genealogias anteriores, nós temos essa história de Abraão, né, da descendência de Noé, que é da descendência de Sete, né, que é filho de Adão, né? Então, as origens. Mas é a partir de Gênesis 12 que nós vamos conhecer a formação do povo hebreu, né? Então, nós temos os patriarcas, a história de Abraão, Isaac, Jacó, José, aí a ida para o Egito, aí depois a Bíblia vai falar da formação desse povo, depois esse povo vai migrar novamente para a Palestina e vai formar a sua configuração enquanto povo fixo, né, na região palestina. Depois esse povo vai dar origem ao reino de Israel. Então, nós vemos na Bíblia a formação de um povo eleito por Deus a partir de Abraão, desse chamado de Deus para Abraão. E o Antigo Testamento todo, ele caminha tratando desse povo, do povo hebreu, depois chamado de judeu, o povo de Israel. Aí nós chegamos no Novo Testamento, né? Chegamos no Novo Testamento, que não é um livro da Bíblia judaica, tá? O Novo Testamento ele não faz parte dos livros considerados sagrados pelos judeus, ok? Então, quando você ouvir falar Bíblia hebraica, é só o Antigo Testamento, né? Quem é cristão utiliza o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Os judeus usam apenas o Antigo Testamento. Aonde que está o problema? A igreja, majoritariamente, hoje falando, né, ela não tem judeus, quase não tem judeus. Qual que é o judeu que tem na nossa igreja, aqui na Nova Jerusalém, né? Mas quando você olha o Antigo Testamento, quem é o povo com que Deus fala, que tem os profetas, que tem os patriarcas? São todos judeus. Então, o que aconteceu, né? A igreja, ela é a continuação do povo de Deus no Antigo Testamento? É outro povo de Deus, né? Deus abandonou Israel, não tem mais nada com Israel, agora é outro povo. Como é que fica isso? Por isso que existe aí uma grande discussão teológica, né, em torno desse tema. Nesse ponto, encontramos opiniões bem divergentes. E geralmente nós não pensamos nisso, né? Geralmente na igreja a gente não pensa nisso, né? Como é que se dá isso, né? No Antigo Testamento tinha um povo ali específico, inclusive um povo com uma, vamos colocar, com uma apreciação étnica muito forte, né? Um orgulho étnico. Eu sou judeu, eu sou hebreu, né? Ou eu pertenço à comunidade de Israel, de um modo muito acentuado, muito forte. Os irmãos devem se lembrar, por exemplo, que no templo dos judeus, os gentios não podem entrar, né? Então, existe um orgulho nacional e étnico muito forte. Mas aí vem a igreja. E agora? O que aconteceu? Sobre isso, nós vamos encontrar opiniões divergentes, bem divergentes e categóricas. Ou seja, geralmente quem defende isso defende de um modo muito assertivo, né? O cara defende, ou o teólogo, né? O escritor defende de um modo muito forte. E existe até mesmo debates sobre isso. Por um lado, alguns teólogos reformados, então, os teólogos reformados que se refere aqui, principalmente os de linha presbiteriana, tá? Então, por exemplo, o pastor Augusto Nicodemos, o pastor Hernandes Dias Lopes, são pastores presbiterianos, né? Que são de linha reformada. E muitos escritores também aí renomados, depois eu cito para os irmãos alguns nomes, tá? Então, para alguns, não é todos, tá? Então, alguns, se bem que me parece, pelo que eu tenho visto, é a maioria, mas aqui o autor colocou alguns, né? Então, para alguns teólogos reformados, eles consideram o Israel literal, então o Israel físico, literal, tá bom?
o Israel literal, como praticamente absorvido ou substituído pela igreja, ou pelo Israel espiritual, que é um termo aí bem, vamos dizer, não sólido, tá? Depois eu falo dessa ideia de Israel espiritual. Então, vamos lá, nós temos uma primeira ideia, que não é a que esse autor vai defender, tá bom? Que é a ideia que a igreja substituiu Israel. Se a igreja substituiu Israel, Deus hoje não tem mais nada a ver com Israel. Israel ficou no passado. Israel foi o povo de Deus, não é mais o povo de Deus. Para muitos teólogos de linha reformada, eles vão dizer: o acordo de Deus com Israel era lá no Antigo Testamento. E o Israel iria dar ao mundo o Messias. O Messias veio e agora, por meio do Messias, que é Jesus, né, a porta do reino de Deus está aberta para todos os povos. Então Israel perdeu ou já cumpriu a sua função, que seria apenas trazer ao mundo o Messias, né? E como os judeus, eles rejeitaram o Messias, Jesus, então eles já não têm mais nada a ver com o povo de Deus. O povo de Deus hoje é outro, o povo de Deus hoje é a igreja, né? Veio para os que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu poder de serem feitos filhos de Deus. Essa é uma das correntes teológicas. Depois, isso está ligado com escatologia, nós já estudamos e depois eu vou relembrar. Nada resta a ser cumprido em relação ao Israel literal. Vou repetir essa frase, inclusive depois, se vocês pesquisarem no YouTube, você vai encontrar alguém que eu já vou citar falando algo parecido. Olha, nada resta a ser cumprido em relação ao Israel literal. Um dos mais renomados pastores do Brasil, né, da área teológica e até da pregação, é justamente o pastor Augusto Nicodemos, inclusive por quem eu tenho um grande apreço, pois geralmente ele explica, né, os seus pontos de vista com argumentos bem colocados, bem esclarecidos, pelo menos. Geralmente ele também apresenta os outros pontos de vista e não apenas o dele, né? Foi reitor, né, do Mackenzie, então alguém assim extremamente inteligente, com a formação bem elaborada, né? Alguém com uma formação acadêmica de grande prestígio. Mas esses dias eu estava vendo um vídeo do pastor Augusto Nicodemos, perguntaram para ele sobre Israel. Como recentemente reacendeu, né, as guerras lá em Israel, não teve esses dias os ataques dos palestinos a Israel e de Israel aos palestinos e tal, né? Sempre quando acontece isso, muitas igrejas começam a falar: olha, Jesus está voltando, agora Jesus vai voltar porque já começou a guerra lá em Israel, né? Então, geralmente, quando acontece uma pandemia, como agora, né, acontece um terremoto, um tsunami, um evento assim de grande proporção, ou se for algum conflito que envolve Israel, muitas pessoas já acendem assim, né, aquela luzinha e falam: olha, né, já é um sinal aí do final dos tempos, né? O pastor Augusto Nicodemos, assim como todos os pastores, aí é unanimidade, enxergam, de fato, como guerras, terremotos e aflições, como uma das marcas dos finais dos tempos, né? Ainda que eles frequentemente lembram que Jesus disse que é o princípio das dores, né? É o princípio das dores. A coisa ainda vai, talvez, ficar pior, né? Talvez não, vai, né? Ficar pior, né? Bom, mas o fato que eu quero focar é Israel. Nesse vídeo foi perguntado ao pastor Augusto Nicodemos sobre Israel, né? Israel, né? Deus ainda vai cumprir? O que está acontecendo hoje com Israel é o cumprimento de alguma profecia bíblica? A pergunta era mais ou menos nesse sentido, né? E ele disse que não existe mais nada. Não tem mais nada. Israel não tem mais nada a ser cumprido no plano de Deus. Não existe mais nada de Israel relacionado a profecias bíblicas ou a essas questões de povo de Deus do final dos tempos. É claro que eu estou aqui parafraseando, né? O fato é que o pastor, no caso Augusto Nicodemos, ele é um teólogo reformado que se enquadra nessa perspectiva aqui, né, de entender
que a igreja ela substituiu Israel. Israel não resta nada, não tem mais nada a ser cumprido em relação a Israel literal. Então, veja que eu poderia citar alguns teólogos aqui, deixa eu só citar, não sei se os irmãos vão conhecer, mas nós temos o Louis Berkhoff, famosa teologia sistemática dele, o Anthony Roy Kemmer, que é outro teólogo bem conhecido, mas aí é mais da área da teologia da escrita, né? Dos teólogos aqui do Brasil, Augusto Nicodemos e o Hernandes Dias Lopes talvez sejam os que se enquadram melhor dentro de algo parecido com o que está sendo dito aqui, né? Consequentemente, não há necessidade de um milênio. Lembra quando na aula do Apocalipse eu apresentei para os irmãos as perspectivas teológicas sobre milênio? Falei que também era o ponto mais divergente. Essa linha teológica, ela trata o final dos tempos como amilenismo, né? Não há milênio, né? Então, por que muitos evangélicos, né, ou cristãos, quando acontece alguma coisa em Israel, acende aquela luzinha assim tal, né? Porque quando a gente entende o milênio como literal, os textos de Daniel, os textos de Paulo, do Apocalipse, do sermão escatológico de Jesus, vão entender que muitas coisas vão acontecer, né? Enquanto que os pastores e os teólogos amilenistas, eles vão dizer, não vai haver milênio. Tudo isso é apenas espiritual, isso é só um sentido metafórico, é só uma metáfora, é só uma simbologia, então não haverá milênio. Por serem amilenistas, então eles vão descartar que ainda resta algum cumprimento literal relacionado ao Israel físico, né? Então esse é um posicionamento. Depois a gente fala um pouquinho mais dele. Por outro lado, os dispensacionalistas, então, quem são os dispensacionalistas? São aqueles que geralmente olham dispensações na história, né? Como agora, sendo uma era da igreja, e depois vai ter um milênio, né? Depois vai ter um período do anticristo, olha como dispensações ou períodos de tempo em que algumas coisas vão acontecer. Então, os teólogos dispensacionalistas, ou a gente pode colocar, talvez de um modo mais amplo, os pré-milenistas, eles vão considerar que Israel e a igreja são duas entidades eternamente separadas. Esse eternamente aqui, eu não sei se eu concordaria, tá? Mas eu estou copiando do jeito que o autor aqui apresenta, né? Mas, de um modo geral, os pré-tribulacionistas, eles vão considerar que Israel é uma coisa e a igreja é outra coisa. São duas entidades separadas, tá? Com as quais Deus lida, ou seja, Deus trata de forma diferente. Como observou Lade, esse Lade é o George Lade, tá? Ele é autor do comentário do Apocalipse, daquela coleção da editora Vida Nova, que tem aquelas bolinhas na capa, sabe? A capa azul com aquelas bolinhas brancas, né? Então, o George Lade é o autor do comentário do Apocalipse. Então, como observou o Lade, a verdade aqui, assim como em tantas outras questões, está em algum lugar entre os dois extremos. Então, o autor aqui presente, junto com esse outro teólogo, eles tentam dar uma equilibrada na ideia, que diz, olha, a igreja substitui Israel não tem mais nada a ver, né? Não tem a gente não tem que se preocupar com nada de Israel, porque Israel já não é mais o povo de Deus, foi substituído pela igreja. Ou o outro, ele vai apontar como outro extremo para dizer, não, são dois povos separados, né? Não tem nenhuma relação, igreja e Israel, duas coisas diferentes, não tem nenhuma relação uma com a outra. Ele vai tentar buscar alguma forma de conciliar esses dois extremos. Vamos ver como que o autor aqui tenta conciliar. Eu disse que são pelo menos 4 perspectivas, né, escatológica que se relaciona com a ideia de Israel. Depois tem uma tabelinha lá que eu coloco para os irmãos lá no finalzinho, tá? Então, primeiro, observe-se que o Israel espiritual, em muitos aspectos, tomou o lugar do Israel literal. Vamos ver se a gente entende o que ele quer dizer com Israel espiritual, porque muitas vezes esse termo espiritual, quando ele não é bem definido, né, ele fica assim muito volúvel, né, ele fica muito líquido, né, ele não é algo muito sólido.
Então, o autor aqui ele coloca o texto de Romanos 2, e pelo texto de Romanos 2, eu acho que dá para a gente compreender o que ele quer dizer como Israel espiritual. Então, Romanos 2, verso 28 ao 29. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão, aqui é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão, aqui é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não precede dos homens, mas de Deus. Então, ele está pegando aqui um texto de Paulo, quando Paulo ele vai dizer que, olha, para ser judeu, a pessoa não tem que ser apenas circuncidado na carne física. Mas preste atenção, né? Que aqui eu vou fazer uma pequena crítica à posição do autor. Não se esqueça que agora é a hora da aula, tá? Nós não estamos na pregação. Geralmente, quando a gente prega, a gente já vai falando, é isso, é aquilo, aquilo outro, não é? Mas na aula a gente tem que tentar entender as diferenças de opiniões, tá? Então, eu já faço aqui uma pequena observação, que no escrito de Paulo, ele não vai dizer que porque não é judeu quem o é exteriormente. Ele diz apenas, apenas. Então, a gente pode entender que Paulo não está desprezando a ideia da circuncisão. Ele coloca um apenas aqui que pode ter um sentido de também aceitação, pelo menos para quem é judeu. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão aqui é do coração, no espírito, não segundo a letra, cujo louvor procede dos homens. Então, seria mais ou menos assim, né? Paulo está falando, olha, para ser judeu não basta ser circuncidado na carne, tem que estar circuncidado no coração. A circuncisão seria cortar uma parte da carne. E qual é a ideia paulina de carne, né? Aí já é um outro conceito. Lembra da carne? Paulo vai falar muito da carne. Vós sois carnais, né? O homem deve andar segundo o espírito e não segundo a carne. A carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Então, carne, a gente pode entender como a natureza decaída, a inclinação para o pecado, as obras da carne que Paulo vai citar. Paulo faz uma lista enorme de obras da carne, a bebedice, a inveja, o ódio, as gritarias, né? A prostituição. Paulo vai fazer uma lista enorme em Gálatas sobre as obras da carne. O que Paulo provavelmente está pensando aqui é que não bastava a pessoa ter uma marca na carne física e ainda ter uma vida voltada nas práticas carnais deste mundo, né? Não ter o coração separado do mundo e separado para Deus. E aí Paulo vai dizer, então você tem dois tipos de judeu. Todos os judeus, etnicamente, são judeus. Mas tem um grupo que é só étnico. Ele não mudou o coração. Ele não inclinou o coração para Deus. Ele tem a marca na carne, mas não significa nada. Trazendo para os dias de hoje, um exemplo seria a pessoa que foi batizada nas águas, lá na igreja, mas ele continua tendo uma vida como a vida de uma pessoa ímpia, como a vida de uma pessoa que não demonstra nenhuma transformação de vida. Então, será que ele foi batizado ou só tomou um banho, né? Então, esse batismo valeu do quê? Esse batismo, será que foi só algo externo? Será que, de fato, a vida dele está inclusa na vida de Cristo? Então, seria algo mais ou menos por aqui. Então, eu estou entendendo pela citação do autor que o Israel espiritual, que ele quer dizer, é o Israel convertido, é aquele povo de Israel que, de fato, se voltou para Deus. Eu já vou adiantar na minha fala algumas críticas que depois vai aparecer lá embaixo, né? Que é algo que eu já tinha falado para os irmãos numa aula anterior. Lembra que eu já tinha falado, né? Do jeito que o autor apresenta aqui, dá a entender, ele não diz isso, eu que entendi, eu lembro, tá? Dá a entender que essa é uma ideia de Paulo, que Paulo teve essa ideia, olha, existe o judeu que é circuncidado no coração, existe o judeu que é circuncidado só na carne. Mas a gente lembra, e aí eu coloquei as referências, que Deuteronômio e Jeremias já trabalhou esse tema. Paulo está pegando esse tema já do Antigo Testamento. E fora, no caso da circuncisão do coração, que não tinha que ser só na carne, fora isso, os profetas, principalmente os profetas, eles sempre pregaram que existia um povo dentro de Israel que não era comprometido com Deus. Nós temos Ezequiel numa visão
vendo anjos andando por Israel e matando um monte de pessoa, dizendo que essas pessoas não estavam como filhos de Deus, né? Ele não usa essa expressão, mas ele vai dizer que são pessoas que não gemem pela violência que acontece na terra, e são pessoas que se prostraram a outros deuses, que me traíram. Aí tem a imagem da mulher adúltera, que rompeu a aliança, me traiu, foi embora, vai chamar de filho rebelde, de adúltera, daquele que foi embora, que vai chamar até mesmo de povo pior do que Sodoma e Gomorra. Os profetas são muito duros com esses judeus que se voltaram para a idolatria, por exemplo, né? E até mesmo para a prática ainda do culto, mas sem vida. Aí vai ser Isaías e outros profetas também vão dizer: vocês vêm para o templo, oferecem sacrifício, oração, faz a lua nova, né? As festas, mas ao mesmo tempo vocês estão cheios de mentiras, cheios de inveja, oprime a viúva, oprime o órfão, suborna pessoas, ama a violência, ama a bebedeira, acumula riqueza, despreza o pobre. E aí os profetas também vão falar sobre essa dualidade dentro do Israel nacional. Então não é uma novidade paulina, né? Dizer, olha, tem um Israel nacional, mas cuidado, porque esse Israel nacional não é convertido. A gente precisa de um Israel convertido. E aí os profetas vão falar que existe um remanescente, que existe um grupo pequeno ali dentro, que era um grupo fiel. Lembra de Elias? Quando Elias fala: Senhor, todo mundo se afastou de ti, se prostraram a Baal, só eu fiquei. Aí Deus fala para ele: não é só você não, ainda tem 10.000 que não se prostraram diante de Baal, né? Então veja, ali falando do povo hebreu lá no período mais antigo ainda. Aos Gálatas ele escreveu, né? Então aqui uma outra coisa interessantíssima, que foi inclusive o texto que eu mandei para os irmãos hoje lá, né? Pois todos vós, e aqui Paulo está falando para uma parte da igreja que é gentílica, pessoas que não eram judeus, né? E faziam parte da igreja. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Cristo é Messias, hein? Cristo é Messias. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, você foi batizado em Cristo? Não é batismo nas águas, não. Em batismo nas águas qualquer um é. Agora, batizado em Cristo é só o Espírito que batiza em Cristo. Batizado em Cristo é inserido no corpo de Cristo, né? Então, porque todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestiste. Lembra, o batismo é submergir, você entrou em Cristo e agora você se vestiu de Cristo. Essa linguagem ela é fantástica, né? Verso 28. Dessarte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós quem? Judeu ou grego, escravo ou liberto, homem ou mulher, todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Esse texto aqui é um texto que favorece a ideia, né, de que que a igreja, de alguma forma, ela recebe também o direito de usar o Antigo Testamento, as promessas do Antigo Testamento, vamos dizer assim, se apropriar. Recentemente tem muitas polêmicas sobre a apropriação cultural, né? Tem gente que até processa, cria uma situação de muito debate, né? Mas a gente pode dizer aqui que parece que Paulo deixa os cristãos, né, se apropriarem até mesmo da cultura hebraica, né? Talvez, né? Porque ele diz assim, ó: todos vocês são um, e vocês são de Cristo, vocês foram batizados em Cristo e de Cristo se revestiu. E Cristo é judeu, Cristo é hebreu, né? Cristo é da comunidade de Israel. Se vocês estão inseridos em Cristo te revestiu, então vocês são descendentes de Abraão e são herdeiros da promessa, segundo a promessa, né? Agora, cuidado, né? Nós estamos aqui vendo Paulo usar linguagens também teológicas, né? E aí a gente precisa olhar outros textos para ver como é que fica. Se a gente olhar só esse texto aqui de Paulo, eu acho, estou falando de acho mesmo, né? Ou eu entendo, para ficar mais bonito, né? Eu entendo que poderia até favorecer a ideia de que a igreja absorveu Israel, né?
agora nós estamos em Cristo, fazemos parte da promessa, o povo agora é um, então a gente absorveu Israel, né? A igreja absorveu Israel. Mas tem mais textos para observar, a gente precisa observar o todo. Entre outros textos pertinentes, estão aqui Romanos, esses eu não marquei para ler, mas eu vou deixar para os irmãos depois darem uma olhada, tá? Além disso, deve-se observar que algumas das promessas dirigidas ao Israel literal no Antigo Testamento são consideradas pelos autores do Novo Testamento cumpridas no Israel espiritual, que é a igreja. Então, para o autor aqui, Israel espiritual é a igreja. Mas aí nós temos alguns problemas, né? Até que ponto esse Israel espiritual é a igreja, né? Porque Paulo está pegando ali um texto que já é do Antigo Testamento, que mostra que o judeu tinha que ter um comprometimento não apenas mecânico, não basta a circuncisão da carne, tem que circuncidar a carne e o coração, porque Deuteronômio e Jeremias, eles não vão, e nem Isaías, eles não vão ficar contra as práticas rituais judaicas. Quando Isaías fala sobre as festas, sobre o sábado, sobre o sacrifício, ele não está falando que é errado. O que era errado era praticar essas coisas de forma mecânica, sem uma intenção de coração, sem arrependimento. Não adiantava trazer um animal para ser morto e não demonstrar arrependimento, né? O Salmo vai dizer, se Deus quisesse sangue, eu ofereceria, mas de Deus já são todos os animais da terra, o que Deus quer é um coração contrito e quebrantado. Lembra disso? O Salmo já tinha isso. Mas não significa que eles estavam pregando contra os rituais judaicos, mas eles estavam pregando contra uma expressão puramente mecânica, né? Que seria, por exemplo, você pegar alguém e se batizar, a pessoa ser batizada, mas não tem nenhum compromisso com a igreja, foi para agradar o pai, agradar a esposa e tal, seria algo puramente mecânico, né? Mas vamos continuar vendo aqui como o autor considera. Ele está considerando a igreja como um Israel espiritual. Ele vai considerar que Israel ainda tem o seu papel, mas que hoje, nesse momento, a igreja é um Israel espiritual. Por quê? Porque a igreja ela vai assumir no seu coração aquilo que Israel não estava assumindo, que seria uma circuncisão do coração, que seria um coração afastado da carne, do pecado, e agora devotado a Deus. A igreja acreditou no Messias, né? E agora essa igreja, então, ela é o Israel espiritual, não pelo lado étnico, mas pelo lado da fé. Tá? Pegando ali o texto de Paulo, em Cristo somos descendência de Abraão. Abraão é o pai da fé, vai dizer também Paulo em outro texto. Né? E aqui ele pega, aliás, o texto de Oséias, que de fato Paulo faz aplicação para a igreja. Então, por outro exemplo, Oséias escreveu, né? Eu o semearei para mim na terra, e terei compaixão de Lo-Ruama, e direi a Lo-Ami, tu és o meu povo, e ele dirá, tu és o meu Deus. Fica claro com base de Oséias 1, 6 a 11, que esse versículo se refere a Israel literal. Paulo, no entanto, o aplica igualmente. Agora, aqui tem um detalhe. Paulo aplica não só aos gentios, mas ele aplica aos dois. Ele vai aplicar a judeus e a gentios. Por quê? Aí eu coloquei o texto de Oséias, eu acho que a gente lendo o texto de Oséias fica mais fácil, né? Vamos olhar os dois textos, como que Paulo cita Oséias e como que Oséias escreve. Paulo escreve, Romanos 9, 23, a fim de que também desse a conhecer a riqueza da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós. Paulo está falando da igreja, e aqui ele está incluindo muitos gentios ali dos romanos, tá? A quem também chamou. Então, Deus nos chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Chamou para quê? Para compor a igreja, para compor os seguidores de Cristo. Paulo está dizendo que o chamado de Deus para compor esse povo de Deus, que é os seguidores de Cristo, Cristo Jesus, tá? Eles vieram não só do meio dos judeus, mas vieram também do meio dos gentios. Uma observação que eu coloquei mais abaixo, eu já quero adiantar agora, é que nessa época que está sendo escrito o Novo Testamento, grande parte da igreja era composta por judeus. Aliás, no começo da igreja, nas primeiras décadas, o cristianismo, né, que não era assim visto como algo distinto, o cristianismo era visto como uma ramificação do judaísmo.
né? Hoje nós não temos igreja batista, presbiteriana, Deus é amor, a gente fala, não, é evangélico, né? Como suas ramificações. Eles viam o cristianismo nascente como uma ramificação do judaísmo. Nós já falamos isso. Paulo ainda se chama de fariseu, não diz eu fui, diz eu sou fariseu. E nesse momento, a maior parte dos cristãos são judeus. Só que quando Paulo, nas suas viagens, começa a abrir aquelas igrejas, e ele atravessa a Macedônia, entra para a Europa, e Paulo começa a pregar sempre na sinagoga. Então a ideia primeiro é atrair judeus, que judeu já conhece o Antigo Testamento, já conhece a ideia de Messias, já conhece quando fala da lei. Não tinha ainda a Bíblia como o Novo Testamento, mas só o Antigo Testamento, então era o texto que eles liam. Era muito mais fácil lidar com os judeus para apresentar Jesus como Cristo, né? Então muitos, não muitos, tá? Atos vai mostrar uma diferença. Alguns lugares diz que muitos judeus vão aceitar a fé, outros lugares vão dizer que são alguns, e algumas vezes em Atos vai dizer que a maioria dos judeus rejeitava a pregação. Mas o fato é que no começo, muitos judeus estavam na igreja. Inclusive nas cartas paulinas, parece que ele quer resolver os atritos que existiam entre judeus e gentios. Mas junto com esses judeus, também vinham pessoas que admiravam o judaísmo, mas não eram convertidas ao judaísmo, né? E havia também os pagãos, aqueles que nem conheciam o judaísmo e começam a vir para a igreja. Então Paulo vai dizer, usando Oséias, que Deus havia prometido que aquele que não era povo, essa é a citação de Oséias, ó. Assim como também diz em Oséias, chamarei povo meu que não era meu povo, e amada que não era amada. E no lugar em que lhe disse, vós não sois meu povo, ali serão chamados filhos do Deus vivo. Paulo está pegando um texto de Oséias e está dizendo, olha, lá no Antigo Testamento, Deus disse que aquele que não era povo seria chamado povo. Quem não era povo de Deus? Esses judeus de coração incircunciso, né? Esses tementes a Deus, mas não são convertidos, não se converteram. Esses pagãos, então, tanto dentre judeus, e Paulo vai se colocar como eu também era um perseguidor da igreja, né? Mas ele vai contar o testemunho do seu encontro com Cristo. Então, dentre os judeus e dentre os gentios, Deus tem chamado. Nós somos chamados, tanto de um quanto do outro. Nós que não éramos povo, e agora somos povo de Deus. Nós que não éramos amados, e agora somos amados de Deus, no sentido de ser o povo de Deus. Vamos olhar o texto de Oséias. Oséias 1:10. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que se não pode medir nem contar. E acontecerá que no lugar onde se lhes dizia, vós não sois meu povo, se lhes dirá, vós sois filhos do Deus vivo. Se a gente olhar o contexto lá de Oséias, de fato, ali dá a entender que o que para quem Oséias está se dirigindo, são para judeus dispersos, que viviam nesse momento de apostasia, de afastamento do culto a Deus, que se voltaram para deuses pagãos, né? E Deus está prometendo que no futuro, aqueles que um dia foram povo de Deus, mas que agora estavam dispersos, que não eram mais povo de Deus, novamente seria dito deles, vós sois filhos do Deus vivo. Até os nomes dos filhos de Oséias tinha esse sentido, não povo meu, não meu amado, né? E aqui Oséias 2:23, semearei Israel para mim na terra. Semearei quem? Semearei Israel para mim na terra. E compadecer-me-ei da desfavorecida. E a não meu povo direi. Olha como Deus chamava Israel, não meu povo. Mas vai chegar o dia que eu vou dizer para eles, tu és o meu povo. Tu és o meu povo. E lhe dirás, tu és o meu Deus. É essa a citação que Paulo faz. Na citação de Paulo, ele está incluindo judeus e gentios. Mas o texto de Oséias, me parece que, de fato, está voltado apenas para judeus, ou para israelenses, né? Ou para hebreus, né? Mas judeus. Né? Bom, Paulo faz uma aplicação mais ampla. Paulo parece que dessa amplificada. Então, em Paulo, na verdade, talvez a novidade esteja em aplicar a ideia do coração circuncidado ao gentil. A ideia do coração circuncidado já estava no Antigo Testamento, mas me parece que ali estava relacionado mais a Israel étnico, né? O que Paulo faz é aplicar ao judeu
e também ao gentil. Mas agora esse gentil que creu em Jesus, agora ele faz parte das promessas como filho de Abraão, porque agora ele está revestido de Cristo vos revestiste, e agora vocês também são abençoados com a bênção de Abraão. Bendita será todas as nações da terra. Como que o cristianismo entendeu isso? Né? Que da descendência de Abraão, bendita seria todas as nações da terra. Porque da descendência de Abraão nasceu o Messias. O Messias abre o reino de Deus acessível para todos os povos. Essa é a forma como o cristianismo entendeu. George Lund também menciona a aplicação que Pedro faz da promessa de Joel. Lembra quando Pedro diz lá sobre o dia de Pentecoste, né? Quando acontece o evento do Pentecoste, que para muitos é a inauguração da igreja, mas esse vai ser o nosso quarto problema, né? Quando que começa a igreja, né? Então, mas lá em Atos 2, tem o evento do Pentecoste, o Espírito Santo desce, eles falam em línguas e tal, né? Aí Pedro cita Joel: depois disso derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Joel falou para quem? Para judeus. E Pedro está falando com quem? Com quem? Com judeus, né? Só que calma, por que o autor colocou aqui, né? Porque depois, na sequência, em Atos, a pregação da igreja, pensando nessa promessa, vai se estender aos gentios também. Então, apesar de Pedro estar falando para judeus, que estava se cumprindo uma promessa feita aos judeus, mas a igreja vai entender, e na sequência Pedro vai pregar, ele vai dizer que a promessa diz respeito a vós, aos vossos pais, aos vossos filhos, aos que estão longe, e a tantos quanto Deus te amar. Ele vai ampliar essa promessa, que em Joel parece que é só para Israel, vai ampliar para todos aqueles que forem chamados por Deus, né? Portanto, a afirmação de que nessa passagem de Pedro aplica somente à igreja as promessas feitas a Israel está aberta a questionamento, né? Por que questionamento? Porque quando Pedro falou, ali só tinha judeus, né? Mas dá a entender aí, implicitamente, né, que isso se aplica também a todos os demais, inclusive nós hoje, né? Nós não acreditamos assim, não é assim que a igreja prega, né? Que nós somos a continuidade daquele povo que recebeu o Espírito Santo em Atos 2 e que nós também recebemos essa promessa, né? Bom, há, no entanto, um futuro para Israel nacional. Aqui é o ponto que o autor diferencia dos amilenistas, né? Então, os amilenistas, eles vão concordar com parte do que o autor está dizendo, mas o autor aqui, o Eric Millard, ele vai falar, olha, mas Israel nacional tem um papel no futuro. Eles ainda são o povo especial de Deus, tá vendo? Então, para os teólogos reformados, não todos, mas muitos, Israel não é mais o povo especial de Deus. Não é mais nada, acabou, né? Já para o autor presente aqui, e para a maioria dos pré-tribulacionistas, aliás, pré-milenista, tá? Pré-tribulacionista é outra discussão, vamos ficar só com milenismo, tá? Para os pré-milenistas, Israel ainda é o povo de Deus especial. Por quê? Porque ainda existe coisas a acontecerem. E será que Paulo fala disso? Porque até agora o que a gente olhou de Paulo, parece que Paulo, de fato, tem uma desprezada ali nos judeus, né? E parece que Paulo colocou tudo para a igreja, né? Para ser mais, vamos dizer, mais equilibrado com Paulo, parece que Paulo, não que ele desprezou os judeus, mas que ele juntou os judeus que se convertessem a Jesus como Cristo e os gentios que se convertessem a essa mesma pregação, né? Então, agora, na época de Paulo, nas primeiras décadas, pelo menos, nós temos uma grande parte da igreja que é judeu. Então, é diferente de hoje. Hoje o impacto é maior, porque hoje a gente quase não tem judeu na igreja. Naquela época, ainda existia um grupo grande de judeus. Tanto que alguns teólogos dizem, inclusive, que essas duas palavras que a igreja repete até hoje vamos colocar assim, é como se fosse uma marca da influência dos judeus cristãos, que é o aleluia e o amém, e o maranata. Lá no Apocalipse, a igreja ainda canta a maranata, que é uma palavra hebraica. A igreja até hoje canta aleluia, que é outra palavra hebraica. A igreja ficou com amém, que é outra palavra hebraica. Então parece que a influência judaica foi grande dos judeus cristãos e isso foi absorvido, né, de alguma forma.
Mas para o presente o autor, né, então o Israel nacional, ele ainda é o povo de Deus, ele ainda é importante, e ainda haverá um futuro. Tem uma brincadeira que diz que todo mundo tem futuro, né? E é verdade, né? Eu não sei se futuro é bom ou é ruim, né? Futuro todo mundo tem, né? Mas quando ele diz que tem um futuro para Israel, é um futuro no plano divino, né? Deus ainda tem um plano para Israel no futuro. Mas será que está em Paulo? Agora voltando para Paulo, né? Vamos ver o que Paulo diz. Paulo pergunta em Romanos 11, né? Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? Quem tropeçou aqui, que Paulo está falando, é os judeus, tá? De modo nenhum. Mas pela sua transgressão veio a salvação aos judeus. Qual que é a transgressão dos judeus? A transgressão dos judeus é não crerem em Jesus como Cristo, tá? Ou como Salvador, como o enviado de Deus, tá? Mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios, para pô-los em ciúmes. Paulo está dizendo que os gentios se converteram para que os israelenses, os judeus, ficassem com ciúmes. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Então, Paulo vai começar a trabalhar em Romanos 11, aqui parece algo implícito, mas na sequência fica explícito que Paulo tem uma crença que Israel no futuro, Israel étnico, tá? Ele vai ter uma grande importância. Paulo ele vai então aqui, mas sempre geralmente colocado no futuro, tá? Que vai chegar um tempo que vai ser a plenitude dos judeus. Os judeus vai ter um tempo de plenitude, um tempo pleno. Um tempo em que verdadeiramente eles vão gozar as promessas do Antigo Testamento. Verso 13, dirijo-me a vós outros que sois gentios. Paulo está escrevendo aos gentios aqui. Visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se de algum modo posso incitar a emulação, né? Eu posso atrair os do meu povo e salvar alguns deles. Isso na época dele. Mas quando ele fala da plenitude, é lá no futuro. Mas na época dele é como se ele entendesse que esse tempo agora é um tempo em que os judeus estão com ciúmes. E agora ele ainda tenta salvar alguns dos judeus, mas ele está falando com os gentios. Verso 15. Porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, o que será? Que será o seu restabelecimento, se não vida dentre os mortos? Então, Paulo está dizendo, nesse presente momento, os judeus parece que foram rejeitados. Porque aonde que está o Espírito Santo? Está na igreja. Uma igreja que começa só de judeus, mas nesse momento já está entrando um monte de pagão na igreja, né, que se converte, né? Então, é um momento de transição aqui. Então, aqui está recebendo, a igreja está crescendo o número de pagãos ou de não-judeus, né? E aí Paulo está falando, se os judeus, se eles rejeitando a Cristo, né, chegou uma abertura aos gentios, o que será que vai acontecer quando esses judeus foram restabelecidos? O 16. E se forem santas as primícias da massa, são judeus, primícia lá do começo, né? Antigo Testamento, igualmente o será a sua totalidade. Então, no passado foram as primícias, nós estamos no meio. No futuro haverá a totalidade dos judeus convertidos ou voltados para Deus ou renovados, né? Aí já é algo escatológico. Se for santa raiz, origem, também os ramos serão, né? Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado no meio deles, e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. Porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Aqui Paulo pega a figura da videira, da oliveira brava, né? Paulo está falando, olha, existe uma oliveira, e os judeus que rejeitaram Jesus são ramos que foram arrancados. O gentio que se converteu a Jesus é um ramo de uma planta brava, uma planta que não prestava, mas que foi enxertado. E agora, como ele foi enxertado, ele recebe a seiva, ele recebe a vida da raiz. Então, nós temos vida pela raiz, não em nós mesmos, porque nós mesmos estávamos excluídos das promessas de Deus. Mas agora foi arrancado
muitos judeus que não creram, que não se converteram, e você, que era o gentil, você foi colocado, foi enxertado. Aí ele vai falar, então não te glories, porque essa força não vem de você, mas é Deus que te enxertou nisso, que é a pregação dele. Agora você pode, apenas pela fé em Cristo, alcançar acesso a Deus. Dirá, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Paulo vai dizer que o motivo foi a incredulidade. Tu, porém, é mediante a fé que está firme. Não te soberbeça, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Considera, pois, a bondade e severidade de Deus, para os que caíram severidade, mas para contigo bondade de Deus, se nela permaneceres. Doutra sorte, também tu serás cortado. Que é um problema para quem é calvinista, mas aqui é uma discussão para outro dia, né? Eles também, se não permanecerem na sua incredulidade, serão enxertados. Aqui Paulo está falando do momento presente. Então, a ideia que eu tenho, pensando no texto de Paulo, se eu estiver interpretando corretamente Paulo, é que hoje os judeus, eles têm acesso a Deus apenas se eles se voltarem para Cristo. Aí são enxertados novamente na raiz, né? Mas e o futuro? Aí Paulo, de novo, ele volta para o futuro. Aqui o verso 25. Porém, não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério. Então, aqui é um mistério. Quem tiver pergunta, se a pergunta for difícil, eu já sei que eu vou responder. Eu vou falar que é um mistério, tá bom? Vou falar igual o Paulo. Quero que não ignoreis esse mistério, né? Para que não sejais presumidos de vós mesmos. Que veio o endurecimento em parte. Por que ele fala em parte? Na época dele tinha muito judeu ainda na igreja. Ele mesmo é de origem judaica, né? Os escritos do Novo Testamento são produzidos, a maioria, por judeus, né? Talvez judeus de fora da terra de Israel, mas etnicamente judeu, né? Então, em parte, veio o endurecimento de Israel até que haja entrado a plenitude dos gentios. Lembra lá no começo que ele falou que haverá plenitude dos judeus? Hoje, nós estamos experimentando a plenitude dos gentios, que é o momento em que os gentios estão podendo ter acesso a coisas que antes jamais eles poderiam ter, né? Quando que vocês acham que um gentil iria estar falando de Yahvé, iria estar pegando a Torá para ler, iria estar falando, estudando hebraico, iria estar fazendo viagens para Israel, iria estar fazendo peregrinações para Israel, para Jerusalém? Quando que um gentil iria estar falando amém, falando aleluia? Isso era inimaginável nos tempos do Antigo Testamento e no primeiro século, ali no começo do primeiro século, né? Mas agora os gentios estão se apropriando de promessas do Antigo Testamento. Não é isso que a gente faz hoje, né? A gente não pega um monte de texto. Eu estou lendo os Salmos aqui em casa com a família. A gente lê o Salmo, a gente não pega como promessa para nós. A gente não estava orando aqui agora, não lembrei que está escrito que Deus é socorro bem presente na hora da angústia. Que Deus é esse? É o Deus dos hebreus, é o Deus dos judeus, e a gente está pegando para a gente. Né? Quando que os judeus iriam imaginar ver os gentios fazendo isso, né? Então, Paulo está dizendo, olha, hoje é a plenitude dos gentios. Quando essa plenitude acontecer, ou nós estamos vivenciando, né? Aí vai voltar, aí já é um entendimento escatológico, né, final, vai voltar a plenitude dos judeus. Os judeus, eles vão voltar-se para Deus, e aí é Deus na perspectiva que Paulo está trazendo, né? Que Jesus é o Messias, né? E assim todo Israel será salvo. É curioso que Paulo diz que todo Israel será salvo. Tem alguns teólogos hoje que dizem, olha, quem é judeu é salvo porque está escrito que todo Israel será salvo, né? Mas alguns teólogos vão dizer, não, é todo Israel que se converte. Mas, na verdade, Paulo está apontando aqui para o futuro, tá? A gente pode colocar aqui, lá naquelas nossas leituras do Apocalipse, depois do capítulo 4, quando ali só trata, aparentemente, só trata de judeus, aparentemente, né? Existem outras linhas teológicas, mas parece que ali tudo se volta para Israel, ali parece que o cumprimento se dá ali plenamente em Israel. Mas Paulo diz, e todo Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados, né?
Resumindo, a igreja, aqui o autor do Eric Similard, né? Resumindo, a igreja é o novo Israel. Mas ele não diz que é o novo Israel no sentido de ter substituído, tá? Ele diz que a igreja é o novo Israel no sentido espiritual, pois o autor entende que no futuro Israel ainda vai experimentar promessas específicas que cabem a eles. Ela ocupa o lugar da nova aliança que Israel ocupava na antiga. Enquanto no Antigo Testamento, o reino de Deus era povoado pelo Israel nacional, no Novo Testamento ele é povoado pela igreja. Há um futuro especial esperando o Israel nacional. No entanto, por meio da conversão a Cristo em grande escala e no ingresso de israelitas na igreja, que é como ele está entendendo como que vai se cumprir isso no futuro. Agora, as considerações que eu tenho para fazer. Primeiro, aqui é a apresentação do autor, tá? Agora eu vou fazer algumas considerações extras. Essa daqui é uma das correntes teológicas. Foi apresentado duas. Ele apresentou uma que ele rejeita e depois ele apresentou a que ele acredita. Aqui está a tabelinha que eu disse. Geralmente isso se volta para a questão escatológica. Nós temos 3 visões escatológicas, aliás, 4. Amilenismo, pós-milenismo, pré-milenismo histórico e o pré-milenismo dispensacional. O autor presente, ele está nesse daqui, tá? Ele está nesse aqui. Eu coloquei em verde aqui o nome dele, ó. Erickson, tá? Erickson, né? Então vamos ver aqui, ó. Nós temos o amilenismo. O amilenismo é onde está, por exemplo, o pastor Augusto Nicodemos, tá? Aqui, né? Eu mencionei o Berkoff e tal, né? Para vocês já, né? Bom, então no amilenismo nós temos a ideia de que a igreja é o novo Israel, mas no sentido de que não há nenhuma distinção entre Israel e igreja. Não tem mais nenhuma distinção. Quem é o povo de Deus? O povo de Deus é um só. Era Israel e hoje é a igreja. Israel hoje não é mais o povo de Deus, não tem mais nada a se cumprir para Israel, nem hoje, nem no futuro. Essa é a visão amilenista. O pós-milenismo pensa igual. Existe pouca diferença do pós-milenismo para o amilenismo, tá? Mas sobre Israel, eles pensam igual. O amilenismo, ele espiritualiza as interpretações, e o pós-milenismo espiritualiza menos, tá? Como assim espiritualiza? Eu vou explicar. Vocês se lembram que está escrito que Israel vai governar o mundo? Está escrito que Israel vai governar o mundo todo, né? Está escrito que o Messias virá e de Israel vai sair a lei. Está escrito que o cordeiro e o leão vão pastar junto, que a criança vai brincar com a áspide, com a serpente, não vai fazer mal algum, que o lobo vai pastar junto com a ovelha. Lembram disso? Então, o amilenismo diz, isso já está se cumprindo, já está acontecendo agora. Isso é um sentido espiritual, é uma metáfora, né? É um sentido alegórico. É curioso porque, geralmente, os teólogos reformados eles não gostam de interpretação alegórica, não gostam. A maioria dos teólogos reformados eles não gostam de alegorias na interpretação, mas, nesse caso, eles interpretam com alegoria, espiritualiza esse sentido, tá? Nesse caso, eles usam dessa forma de interpretação. O pós-milenismo histórico, ele vê alguma distinção entre Israel e a igreja, que é do autor presente. Ele diz que há um futuro para Israel, mas que a igreja hoje é o Israel espiritual. Tá? E nós temos o pré-milenismo dispensacional, que vê uma completa separação. Israel é uma coisa, a igreja é outra coisa. Deus tem um programa para cada um. Deus tem um programa, um plano para a igreja, e Deus tem um programa e um plano para Israel. Se houver alguma convergência, isso vai ser só lá no reino milenar. O pré-milenismo dispensacional, ele entende, por exemplo, que Cristo volta, arrebata a igreja. E aí começa a era lá do anticristo e tal, e é nesse momento que Israel nacional tem uma reconciliação com Deus, ou uma volta para Deus, e aí eles vão ser protagonistas de novo na história, neles que vão se cumprir lá as 2 testemunhas, todos aqueles acontecimentos lá do Apocalipse, né? E o pré-milenismo histórico, ele também entende algo parecido, mas ele entende ali como... É muito próximo, tá? Mas ele usa essa ideia de que a igreja é o Israel espiritual, tá? Uma segunda observação que eu faço é que esse termo Israel espiritual, ele é um termo, eu coloquei líquido, né? O que eu quero dizer com líquido? É uma coisa que não é muito sólida. Se falar espiritual, mas o que significa esse ser espiritual? Né? Então, vamos lá.
a observação já fiz, né? Tá, esse daqui também já falei. Aqui os textos que eu falei, ó, que Paulo pega do Antigo Testamento para falar do coração convertido, né? Deuteronômio 10:16, Deuteronômio 36 e Jeremias 4:4, né? Aqui já tinha falado, né? Vamos lá agora, o que eu quero pensar aqui. A igreja é Israel? Será que a igreja é Israel? Então, a gente tem que discutir. Os teólogos, alguns teólogos apresentam isso. Como eu disse, o Augusto Nicodemos, e assim como o Berkoff, são teólogos consagrados, né? Então, eles apresentam seus argumentos, né? E assim como outros apresentam argumentos contrários. Qual que é o meu problema com esses argumentos? Esse conceito tem um grande problema de espiritualizar ou alegorizar todas as promessas feitas para Israel no Antigo Testamento referente ao Messias. Geralmente, os teólogos reformados são bem resistentes à alegorização interpretativa, mas, nesse caso, eles o fazem sem receios. Cabe a conhecida pergunta hermenêutica. É claro, essa pergunta é a principal pergunta da exegese e da hermenêutica. O que o texto original pretendia dizer? Né? Então, quando um teólogo reformado ele pega o texto de Isaías, que diz que a ovelha vai pastar junto com o lobo, ou diz que de Israel vai sair a lei, né? Será que Isaías e aqueles teólogos, eles entendiam isso como algo apenas alegórico e que não se referia à nação de Israel? Será? Dificilmente, né? Então, será que quando no Antigo Testamento era profetizado um reino na terra para o Cristo, para o Messias, será que os profetas que profetizaram viam isso apenas como um reino espiritual? Dificilmente, muito difícil entender isso, né? Então, se a gente pensar no sentido original do texto, me parece que aqui é um grande problema, porque os que interpretam como alegorização, eles estão dizendo, provavelmente, que os autores originais, eles também não enxergaram isso. É claro que eles podem argumentar que os autores originais também viam como alegorização. Eu acho difícil ver assim, mas é possível de que eles talvez argumentem assim, né? E aqui eu quero fazer uma observação que a maioria dos teólogos não tem coragem, às vezes, de falar, né? Ou não se diz muito. Ó. Facilmente percebemos que grande parte das profecias messiânicas não se cumpriram. Grande parte das profecias messiânicas não se cumpriram. As profecias messiânicas que se cumpriram, né, aquelas que os evangelistas apresentam, é sobre a pessoa de Jesus mais como servo sofredor do que como um Messias glorioso. É ou não é? Jesus reinou na terra. O reino de Jesus aconteceu, a ovelha já pastou com o lobo, de Israel saiu a lei que chegou a todos os povos, aconteceu o cumprimento daquela paz. Quando a gente lê o reino messiânico, é um reino de paz. Os arados, as espadas serão transformadas em arados, as lanças serão transformadas em relhas, não é isso que está escrito? Está escrito que as armas vão ser transformadas em instrumentos agrícolas. Quer dizer, uma paz sem igual que vai acontecer. Está escrito de longevidade, está escrito de uma paz sem igual na terra. Isso aconteceu quando Jesus esteve aqui. Os amilenistas, eles vão dizer que está acontecendo agora, pela igreja. Quem entra para a igreja experimenta isso, né? Mas espiritualiza, eles vão dizer, olha, não é que vai acontecer de ter paz na terra. Isso é no sentido espiritual, é uma alegoria, não é literal, né? O pós-milenismo, ele vai dizer que no futuro a igreja vai crescer tanto, o evangelho ele vai tomar conta da terra e vai existir essa paz na terra, antes de Jesus voltar. Esse é o pós-milenismo, né? Mas eles diminuíram a sua influência depois da Segunda Guerra Mundial. E os pré-milenistas, eles dizem que Jesus vai voltar e vai cumprir essas profecias. Eu quero ler para os irmãos um trecho de, acho que é um dos poucos teólogos mais corajosos que eu encontrei nesse sentido, que é o George Muthmann. O George Muthmann é um teólogo luterano, tá? Ele é um teólogo luterano, então é protestante. Olha o que ele escreve, eu vou ler um trecho aqui. Ele é um teólogo alemão que tem um diálogo muito profícuo com os judeus, tá? E ele escreve aqui sobre a ideia de Jesus como Messias. Ele escreve: isso significa para a cristologia da igreja histórica
que devem ser eliminada dela todo quiliasmo presente e todo entusiasmo de consumação. O que é quiliasmo? Quiliasmo era a ideia de que o milênio está acontecendo agora. Quando Agostinho, no século IV, né, acho que é século IV, V, por aí, né, ele ensinava que o Império Romano convertido já era o nascimento do milênio. O milênio estava acontecendo. Só que o Império Romano perseguia judeu, matava judeu também. A igreja começa a perseguir judeus. Será que o milênio estava acontecendo de fato? Será que o reino do Messias estava acontecendo, mandando matar judeus? Será que era por meio do Império Romano? Agostinho e alguns teólogos entendiam que o reino de Deus na Terra se daria por meio desses governos humanos, tá? Então o autor aqui está falando que a igreja deve abandonar, que ele está falando, me parece que é contra o amilenismo. Aí ele continua, e a ideia de consumação, porque a ideia milenista diz que já está tudo consumado, O reino de Deus já está agora na Terra na sua plenitude. O reino de Deus está acontecendo hoje de uma forma assim, sem iguais. Será, irmãos, que está acontecendo? O autor aqui diz que não. Aí ele fala assim, Jesus de Nazaré, o Messias que veio, é o servo sofredor de Deus, que sara por suas feridas e conquista por seu sofrimento. Ele ainda não é, olha o que esse teólogo diz, ele ainda não é o Cristo da parousia. Parousia significa volta de Jesus. Significa retorno, tá? Ele não está dizendo que Jesus não é o Cristo, tá? Ele está dizendo que Jesus hoje não é o Cristo que virá. Que o Cristo que virá é o Cristo glorioso, é o Cristo que vai governar na Terra, na visão que nós temos para quem é pré-milenista, tá? Isso para quem é pré-milenista. Mas, de fato, ele vai dizer que ainda não aconteceu. Ele continua. Ele ainda não é o Cristo da volta, que vem na glória de Deus e redime o mundo para o reino. Lembra que Jesus diz da volta, que os anjos virão, e diz de toda aquela situação? Ele diz que hoje, ele é o Cordeiro de Deus. Hoje, Jesus é o Cordeiro de Deus. Ainda não é o Leão de Judá. Lembra das aulas que nós fizemos do Apocalipse? Ele vai dizer, hoje Jesus é o Cordeiro. Ele ainda não é o leão. Porque o leão é o rei. Ele ainda não está governando na sua plenitude. Ele continua. O que já veio ao mundo, quem já veio ao mundo? Jesus de Nazaré, né? O que já veio ao mundo por meio do Cristo, vindo e presente, é a justificação dos ímpios e a reconciliação dos inimigos. No entanto, ainda não é a redenção do mundo, a superação da inimizade, a ressurreição dos mortos e a nova criação. Esse autor aqui ele vai dizer que Jesus hoje, ele é o Cordeiro de Deus, ele é o Cristo que tira pecados do mundo, ele é o Cristo que redime pecadores e ímpios e traz a paz ao coração. Mas ele ainda não é o Cristo que virá para reinar, para reconciliar o mundo e etc. Lembra do texto de Romanos que Paulo disse que a natureza geme aguardando a sua redenção? No Antigo Testamento, no reino messiânico, a natureza é redimida. Então, esse autor está dizendo que Jesus ele ainda vai vir ou se manifestar como o Cristo, de fato, que vai remir o mundo. Tá? O amor de Deus foi revelado por meio de Jesus Cristo. O autor diz, no entanto, a glória de Deus ainda não irrompeu. Né? Na sua abscondidade. A glória de Deus ainda está escondida, não se manifestou da forma que virá em plenitude. Por isso, a vida do cristão nessa terra ainda está oculta em Cristo com Deus, graças à esperança de que quando Cristo se manifestar, vós também sereis como ele manifestado em glória. Ele continua falando. E ele vai citar o texto de Romanos. Esse autor aqui, ele teve um diálogo muito legal com os judeus, ele usa muitos filósofos judeus, o Martin Buber, que é um filósofo judeu, que também era admirador do cristianismo. Esse filósofo, Martin Buber, eu não tenho certeza se é ele ou é outro que ele cita aqui, que é judeu, ele vai elogiar o cristianismo pelo fato de ter propagado ao mundo princípios judaicos. Alguns teólogos judeus, é que o problema, irmãos, ao longo da história, principalmente depois que a igreja se tornou oficial, a igreja perseguiu tanto judeu que é difícil ter uma conversa de judeu com cristão. Né? A igreja afastou. Na Idade Média, a igreja matava judeu. Vocês se lembram de malhar o Judas? Lembra daquela brincadeira de criança malhar o Judas? Quando eu era criança, tinha.
na semana da Páscoa, o pessoal fazia um boneco, amarrava no poste e descia o cacete no boneco, né? Malhar o Judas. Vocês se lembram disso? Quando eu era criança tinha isso daí. Eu estava lendo e pesquisando, na Idade Média, os cristãos faziam isso com o judeu, pegavam um judeu e batia, descia o pau no judeu, representando como se ele fosse o Judas. Como é que vai ter uma conversa de cristão com judeu num ambiente desse? É difícil, né? Mas alguns teólogos judeus, e esse que eu citei é um, ele vai falar, olha, o cristianismo, nós não aceitamos Jesus como Cristo, mas o cristianismo, ele espalhou pelo mundo princípios judaicos. Se não fosse o cristianismo, as ideias da Torá, de Moisés, 10 mandamentos, a ética judaica, não estaria espalhada pelo mundo. Então, ele faz elogios também ao cristianismo naquilo que ele aceita como conciliatório. E esse teólogo aqui, eu achei interessante, ele fala, olha, Jesus, ele veio, ele é o Salvador, mas ele cumpre promessas ou se manifesta como servo sofredor. Ele traz salvação no sentido espiritual. Ele não traz ainda a redenção prometida pelos profetas. Aquele reino do Messias ainda não aconteceu. Como que o cristianismo responde isso? De duas formas. Tem duas formas que o cristianismo responde. Uma, isso é tudo espiritual. Aquele reino é espiritual. É o amilenismo, está acontecendo na igreja, né? E a segunda forma, isso vai acontecer no futuro, na volta de Cristo, quando Jesus voltar, aí ele vai se manifestar como o Cristo esperado pelos judeus, que diz lá que aqueles que o transpassaram o verão, né, que está escrito lá nos profetas também, acho que o Apocalipse repete, seria essa a ideia. Sobre o Israel espiritual, aqui é um outro problema, mas eu não vejo problema. Então, eu não vejo problema chamar a igreja de Israel espiritual se você estiver pensando na igreja como povo de Deus. Nesse sentido, eu não vejo problema. Mas eu prefiro não usar. Tá? Mas tem um texto de Paulo que eu acho que fortalece também um pouco da ideia de que hoje, em Cristo, somos um Israel espiritual como povo de Deus. Esse texto é fantástico. Falta 2 minutinhos, nós já vamos encerrando pensando nele. Olha só, Efésios 2:11. Portanto, lembrai-vos de que outrora, vocês, gentios na carne, porque vocês não são circuncidados. Na carne, etnicamente, vocês são gentios. Então, gentios na carne, chamados incircuncisos por aqueles que se intitulam circuncisos. Ou seja, vocês eram chamados de incircunciso pelos judeus, né? Incircunciso é até um termo assim de quase de xingamento. Lembra que como que Davi xinga Golias? Seu incircunciso, né? Então, vocês eram chamados de incircunciso por aqueles que se intitulam circuncisos. A circuncisão é um sinal da aliança. Vocês não são da aliança de Deus, né? Na carne, por mãos humanas. Naquele tempo, ou seja, antes, outrora. Paulo está dizendo, outrora vocês eram gentios. Então, hoje não é mais gentil? Outrora vocês eram gentios na carne. Né? Naquele tempo, no passado, estáveis, vocês estavam sem Cristo. Tudo que eu grifei de verde é aquilo que a igreja não era ou ganhou. Tá? São características da igreja. Isso é grifado de verde. Naquele tempo, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Então, antes a gente era separado da comunidade de Israel. Hoje, não mais. Nesse texto aqui, o que Paulo está querendo dizer com isso? Né? Estranhos às alianças. Então, de fato, vocês eram incircuncisos, vocês estavam fora da aliança e das promessas. Estranhas alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Vocês não tinham nem esperança, vocês vão esperar o quê? Estão afastados de Deus, não são povo de Deus? Não tinha nem esperança, estavam num mundo sem Deus. Mas agora, o que aconteceu? Em Cristo Jesus, nós não fomos absorvidos no corpo de Cristo? Nós não fomos batizados em Cristo? Nós agora não estamos conectados a Cristo? Lembra da figura de Paulo da oliveira, né, e da oliveira brava? Mas lembra de João 15, né, o ramo está conectado na videira. Em Cristo Jesus, vós que antes estavam longe, fostes aproximados. Pelo sangue de Cristo. Porque ele é a nossa paz, o qual, de ambos, quem é ambos aqui? Judeus e gentios. De ambos fez um. Então, no momento presente, é um povo,
no momento presente, de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, havia uma parede de separação, né? Para ter acesso a Deus, precisava de todos os ritos do Antigo Testamento, da lei e por aí vai. Mas agora, pelo sangue de Cristo, a parede foi derrubada, né? Porque ele é a nossa paz, então, ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, tendo derrubado a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Deixa eu diminuir isso aqui, fica mais fácil, peraí. Pronto, né? Eu estou aqui, ó, inimizade, o verso 15, ó, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança. Aqui eu vou entender que Paulo está falando no sentido de aproximação de Deus, tá? A discussão sobre a lei ela é longa e cabe em outro momento, né? Mas Paulo vai dizer que a lei é boa, Tiago, mas entra para outra situação. Está pensando aqui no sentido de aproximação de Deus, de ser parte do povo de Deus, tá? Mas vamos seguir. Para que dos dois, quem é os dois? Gentios e judeus. Para que dos dois criasse em si mesmo, a partir de Cristo, em si um novo homem, fazendo a paz. Muitos teólogos vão entender que essas igrejas dos Gálatas e dos Efésios, dos Coríntios, havia cristãos judeus e cristãos gentios. E os cristãos judeus se sentiam mais importantes ou superiores aos cristãos vindos do paganismo, porque o cristão judeu se sentia talvez orgulhoso pela sua origem étnica. E Paulo está falando, não, agora é um povo só. A parede caiu, né? Para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Veja que eu grifei aqui como que isso acontece. Por que a igreja hoje pode ser o povo de Deus? Pelo sangue, ele é a nossa paz, pela sua carne, por intermédio da cruz, ou seja, pelo sacrifício de Jesus, que a pregação cristã vai dizer que nós somos inseridos no quê? Continuando, ó. E vindo evangelizou para vós outros que estavam longe, e também para os que estavam perto, então, judeu e gentil, o de longe e de perto. Porque por ele, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Então, hoje, quem é gentil tem acesso ao mesmo Pai pelo Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadão dos santos, e sois da família de Deus. Então, Paulo vai propor aqui, então, que a igreja não é mais vista como estrangeira em relação ao povo de Deus, mas agora é concidadão dos santos, sendo judeus ou não, são todos da família de Deus. E ele vai dizer, então, voltando lá em cima, a gente era estranho às promessas. Lembra a ideia do ciúme aqui? A ideia do ciúme, ela é altamente provocativa, né? Mas não deixa de ser verdadeira, tá? Por quê, né? Se a gente pensar, a gente usa tudo que era do judeu, irmão, né? Olha, eu falo Yahvé, né? A gente fala aleluia, a gente lê os salmos, né? É mais ou menos o sentimento é assim. Nós estamos falando de uma questão da paz, tá? Uma questão... Eu quero que os irmãos imaginem assim, somos evangélicos, cristãos, né? Imagina que surgisse uma outra corrente religiosa que usasse os nossos livros, usasse os nossos louvores, usasse a nossa forma de expressão, mas é de outra religião. A gente não ia ficar falando, esse povo aí está errado, a gente não iria aceitar, ia ficar com raiva, né? Paulo usa que está dando ciúme no judeu, né? E, de fato, a gente usa, quando a gente fala dos 10 mandamentos, a gente fala de Moisés, a gente lê o Salmo, a gente canta, a gente fala de várias coisas que é característica do judeu, que a igreja apropriou e tomou, porque a igreja acredita, e nós acreditamos, que nós, por meio de Cristo Jesus, temos direito de nos chamarmos filhos de Abraão, não pela carne, mas agora pela fé. Então, com certeza, para o judeu é provocativo, né? Quando a gente fala assim, olha, o reino messiânico, vamos estar no reino messiânico, vamos reinar com Cristo, né? Que papo é esse, né? Então, de fato, é uma situação que para o judeu, Paulo vai dizer que causa ciúme, mas causa raiva também, com certeza, né? No mínimo, Paulo talvez esteja pensando na época dele, atrai a atenção. A época de Paulo é outra, né? Hoje os judeus passaram por holocausto, perseguição da igreja. Hoje os judeus têm uma versão à igreja que talvez no primeiro século e no segundo século talvez não tinha, né?
Mas, com certeza, quando Paulo aparecia pregando ao Messias, a lei de Moisés e tal, atraía atenção. Vamos lá ver o que ele está falando, né? Hoje, a igreja acabou, talvez, perdendo, talvez, a chance de aproveitar melhor isso. Mas, como esse autor aqui propõe, né, existe algum diálogo, sim, entre judeus. Eu espero que, se a gente um dia for conversar, a gente saiba conversar com todo respeito, apresentando a nossa fé para eles, ao mesmo tempo sabendo que algumas coisas eles vão dizer. Algumas coisas que um judeu vai dizer, mas não se cumpriu essas profecias, né? Muitas das profecias. Mas a teologia protestante, ela não nega. Tanto que tem o Apocalipse, né? Tem as visões futuras de que isso vai acontecer em algum momento no futuro. Ou, se a pessoa for milenista, vai falar que tudo é apenas espiritual, o que eu acho aí um certo problema, tá? Mas essa seria as ideias, a discussão. Como que eu penso? Que a igreja e Israel são coisas separadas, né? Mas que a igreja, ela faz parte do povo de Deus com os judeus hoje por meio de Cristo, né? Mas que no futuro haverá sim um Israel nacional com um papel importante na história. Eu acredito que é literal o milênio e muitas das profecias do Antigo Testamento literalmente vai acontecer. Mas tem teólogos que acham que tudo é apenas um sentido espiritual e que não é literal. Bom, irmãos, eu tenho aqui, olha, estamos encerrando